Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar a imagem inversa de um conjunto por uma função, tá? Então na aula passada, só para relembrar, a gente estudou o quê? A imagem direta. Então vamos relembrar. Suponha que f de a em b é uma função e x é um subconjunto de a. Então o que é esse conjunto aqui? A imagem de x pela f. Você vai pegar o conjunto formado por todos os f de x, em que x pertence ao conjunto A. Tá? Se eu fizer um desenho aqui para representar uma função, vou fazer os diagramas de Venn-Euler. Então suponha que você tem um conjunto x aqui dentro do A. E quando se calcula f, né, ela vai pegar elementos do conjunto A e levar em elementos do conjunto B, né? Então, quando a gente calcula a imagem desse conjunto x pela f, você está indo lá no conjunto B e olhando só as imagens dos elementos do conjunto x, né? Desse conjunto aqui, não de todo o domínio. Tá? O que a gente vai fazer agora, de certa forma, é, digamos assim, o contrário. Deixa eu fazer aqui também. Suponho então que eu tenho diagrama sagital aqui de uma função f, de um conjunto A em um conjunto B. Então, a gente vai calcular imagens inversas de conjuntos que estão no contradomínio. Então, agora, em vez de pegar um conjunto x aqui no domínio e calcular o f nos elementos do x, você vai fazer o seguinte: vai pegar um y, um conjunto qualquer, vou chamar de y, no contradomínio e vai olhar quais são. Às vezes pode ser vazio esse conjunto, tá? Procurar aqui um conjunto tal que quando você calcula f aqui, esses elementos caem todos dentro do conjunto y. Tá? Esse conjunto aqui da esquerda a gente vai chamar de imagem inversa do y pela f. Tá? Então, de maneira analítica, suponha que f é uma função de um conjunto A em um conjunto B e y é um subconjunto de B. Então a gente vai definir um conjunto que é denotado assim. Tá? Essa notação aqui então é um conjunto. Não confunda com função inversa. Lembra que a gente definiu relação inversa lá atrás? Então a gente vai também trabalhar com as funções inversas, né? Que a definição é a mesma de relação inversa. Então isso aqui não é a função, tá? Isso aqui é um conjunto. Então você vai olhar aqueles elementos do domínio, tal que quando você calcula o f, o resultado é um elemento de y. Tá? Então note que esse cara é um subconjunto do domínio. Tá? Então, ó, vocês lembrarem, imagem direta vai ser sempre o subconjunto do contradomínio e a imagem inversa vai ser um subconjunto do domínio. Tá? O que é interessante esse problema? Por exemplo, lembra quando a gente estudou lá no ensino médio fórmula de Bhaskara? Né? Por exemplo, pega essa função aqui, ó, de R em R, e ela é dada por essa fórmula aqui, ó. 3x² mais 2x menos 1 igual a menos 1, né? Então, imagine essa pergunta aqui. Quais são os zeros dessa função? O que significa calcular os zeros dessa função? É encontrar os números reais x que satisfazem isso aqui, tal que f de x é igual a zero. Ou equivalentemente,
encontrar as soluções dessa equação do segundo grau, que a gente vai calcular, né? É só olhar, usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, de certa forma, quando você resolve uma fórmula de Bhaskara, você está basicamente pegando uma função polinomial do grau 2, de grau 2 e calculando a imagem inversa desse conjunto aqui, ó. Então, a anotação que a gente passou. O que significa calcular isso? Faltou menos um aqui, tá? A imagem inversa do conjunto só tem número 0. Então, olha a definição que eu dei. O conjunto formado por todos os elementos do domínio, que no caso aqui são os reais. São todos os números reais. Tal que quando eu calculo f nesse número, o resultado cai dentro desse conjunto, que só tem o 0. Ou seja, é o conjunto formado por todos os números reais, tal que f de x igual a 0. Ou seja, 3x² mais 2x menos 1 é igual a 0. Tá? Então, quando você, lá no ensino fundamental, ensino médio, está resolvendo uma equação de grau 2, né? Você basicamente estava associado àquela equação, tem uma função polinomial de grau 2, tá? Uma função quadrática. E quando você resolve ali, usando a fórmula de Bhaskara, você está basicamente calculando a imagem inversa dessa função associada a essa equação que você está estudando. Tá? Então a ideia que a gente vai fazer aqui hoje é isso. Dada uma função, eu quero ir um subconjunto do domínio. Eu quero encontrar todos os elementos do domínio, tal que quando eu calculo a f, o resultado cai lá dentro desse conjunto que eu fixei. Tá? No caso particular, igual eu falei, com forma de Bhaskara, o y está sendo esse conjunto aqui, ó. Tá? Mas o que a gente vai fazer é generalizar para qualquer y, qualquer contido no contradomínio de qualquer função, tá? Então, definição daí, eu já acabei de passar, né? Suponha que f de a em b é uma função e y é um subconjunto do contradomínio. Então, a imagem inversa de y pela função f é o conjunto formado por todas as pré-imagens dos elementos de y. Ou seja, esse conjunto aqui, de novo, isso aqui é só uma notação, tá? É tipo o nome do conjunto. É um conjunto formado por todos os elementos do domínio, tais que quando você calcula o f, o resultado cai dentro do y. Tá? Eu não sei se eu coloquei aqui mais pra frente, mas vamos. Note que vale a seguinte relação, né? Vamos lembrar da aula passada da imagem direta. Vamos fazer esse paralelo entre imagem direta e imagem inversa. Então, suponhamos que f de a em b é uma função, tá? X é um subconjunto de A e Y é um subconjunto de B. Então, o que significa dizer que Y pertence à imagem de X por F. Isso é equivalente a dizer que existe um X pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Né? Ainda vale o seguinte, se x pertence a x, esse fato é equivalente a dizer que o f de x pertence à imagem de x do conjunto x por f. Tá? Vou deixar isso aqui de azul para diferenciar. Tá? Isso aqui é para a imagem direta que a gente viu na aula passada. Agora, como ficaria para a imagem inversa? Algo semelhante, né? O que significa dizer que o elemento x do domínio, né, está na imagem inversa por f de y. Isso, por definição, significa que f de x pertence a y. Tá? Então, isso aqui é sempre importante ter em mente, tá? Se um elemento está numa imagem inversa, é porque quando você calcula f nesse elemento, o resultado cai no conjunto. Tá? Bom, vale recíproca, tá? Se f de x pertence a y, é porque o x está na imagem inversa.
Se x pertence à imagem inversa é porque o f de x está no y, tá? Igual ali no isso aqui, né, que funciona lá para imagem direta. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Vou pegar uma função bem simples. Função de R em R, que para todo x leva em 3x mais 2. Vamos calcular, por exemplo, a imagem inversa desse conjunto aqui, só tem o zero. Vamos fazer o gráfico dela também. A função é 3x mais 2, né? Então aqui é calcular a imagem inversa do zero. Olhando para o gráfico, você vai olhar na reta x igual a zero. Que na verdade aqui está olhando, ó. Só está procurando os elementos, tal que tais que quando você calcula o f desses elementos, o resultado cai no é zero, né? Ó, que é calcular a imagem inversa do conjunto que só tem o zero. Isso aqui é o conjunto, ó, definição, formado por todos os elementos do domínio, tais que quando você calcula f, o resultado cai nesse conjunto. Só que, ó, se f de x pertence a um conjunto que só tem um elemento, é porque o f de x tem que ser igual a esse elemento, que no caso é o zero. Então, esse aqui é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A, para os quais f de x é igual a zero. Então, você está calculando quais são x, tal que x igual a zero, tal que f de x igual a zero. Ou seja, as raízes da equação 3x mais 2 igual a zero. Tá? Como é que você acha? Você isolar o x aqui, né? Vai chegar em menos 2 terços. Então, olha aqui. Na reta y, ou seja, no eixo x, né? No eixo y, perdão, que é a mesma coisa. Pegar a reta vertical x igual a zero. Vai lá e olha a interseção do gráfico da função com o eixo y. Nesse ponto A. Peraí. Falei errado. Eu quero que f de x seja igual a zero. Então você vai olhar no eixo x. A interseção desse eixo, né? Ou seja, da reta y igual a zero com o gráfico da função. Vai ser aqui, ó. Vai ser esse ponto aqui. Aqui o GeoGebra tá arredondando, né? E a gente vai fazer a conta, vai ver que vai dar menos 2 terços. Tá? Então eu quero esse conjunto. Ele é o conjunto formado por todos os elementos. Desculpa, que A é o domínio, contra o domínio é reais, né? Então, aqui você pode pôr reais. Então quero todos os números reais. Quem é f de x? 3x mais 2, tal que 3x mais 2 é igual a zero. Então, no caso aqui, sai uma igualdade, porque o nosso conjunto só tem um elemento, tá? O conjunto é unitário. Então, esse aqui é o conjunto formado por todos os números reais x. Aí isola o x aí, né? Você vai chegar que 3x é igual a menos 2. Então, esse aqui é o conjunto formado por todos os números reais x. Tais que x é igual a menos 2 terços. Então, a imagem inversa desse conjunto é o conjunto que tem o menos 2 terços. Tem um elemento, tá? Nessa imagem inversa aqui. Agora, o item B. Agora eu quero a imagem inversa do intervalo fechado 1, 7. A gente quer mostrar que ele vai dar esse intervalo aqui, né? Menos 1 terço, 5 terços.
No caso, tem que analisar. Só voltar ali. Esse 1,7, esse intervalo fechado 1,7, eu estou pegando um contradomínio. Então, uma forma mais ou menos de visualizar, você vai no eixo Y. Deixa eu deixar bem grosso aqui, ó. E marca o intervalo menos 1,7. Então, enquanto o Y varia de menos 1,7, então olha para o gráfico, em intervalo o X está variando. Ó, pega a interseção, né? Então vai mais ou menos daqui, onde está o mouse, e até aqui, né? Ou seja, até aqui, ó. Vai dar intervalo mais ou menos aqui, ó. Tá? Não dá exato, então é melhor a gente fazer a conta, né? Então, a definição. Isso aqui é o quê? É o conjunto formado por todos os números reais. Tá, esse aqui quando você calcula o F, o resultado cai dentro do intervalo 1,7. Esse aqui é o conjunto formado por todos os números reais. Ou é diferente? Deixa assim. A definição está aqui, né? Então vamos ver o que significa dizer isso aqui, ó. Né? Dizer isso aqui é equivalente a dizer que x pertence a esse conjunto, né? Então olha só, note que de maneira mais fácil a gente entender. O que significa dizer que x pertence a essa imagem inversa? Então lembra que eu falei lá em cima? Aqui, ó. X pertence à imagem inversa de um conjunto por uma função. Se a imagem desse elemento pela função cai no conjunto. Então, isso aqui é equivalente a dizer que o f de x pertence ao intervalo fechado 1,7. Que é a mesma coisa que a gente escreveu aqui, né? Isso é equivalente a dizer que o f de x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 7. Então vamos ver em qual conjunto o x está. Então a ideia é isolar o x. Vai ser equivalente a dizer que 1 é menor ou igual. Qual é a função? 3x mais 2, né? Então isso equivale a dizer que a função 3x mais 2 é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 7. Isso é equivalente a dizer, então, vamos lá. A ideia é isolar o x aqui, tá? Então eu vou subtrair 2 dos 3 membros. Então vai ficar 1 menos 2 menor ou igual que 3x mais 2 menos 2 menor ou igual que 7 menos 2. Então 1 menos 2 menos 1 menor ou igual que 3x, que é menor ou igual a 5. Então isso é equivalente a dizer... Agora eu vou dividir todo mundo por 3, tá? Então fica menos 1 terço menor ou igual que 3x dividido por 3, que é menor ou igual a 5 terços. Isso é equivalente a dizer que menos 1 terço é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5 terços. Isso é equivalente a dizer que x pertence ao intervalo fechado menos 1 terço, 5 terços. Que é o que a gente queria, né? Tá aqui, ó. Então, a imagem inversa desse conjunto é esse intervalo, né? Porque um elemento está nesse conjunto, somente 6 está nesse. Portanto, a imagem inversa do conjunto, que é do intervalo fechado num set, pela função f, é o intervalo fechado menos 1 terço, 5 terços. Agora, vamos pegar um intervalo
ilimitado. Só para ver se como é que fica. Pode calcular a imagem inversa do intervalo fechado no -4 mais infinito. Então olha só, a definição esse aqui é o quê? O conjunto formado por todos os números reais, tais que f de x pertence a -4 mais infinito. Tá? Então, o que significa dizer que x pertence a essa imagem inversa? Vamos lá, temos x pertence a essa imagem inversa, equivale a dizer que o f de x pertence a esse conjunto aqui, que é esse intervalo. Isso é equivalente a dizer que definição de intervalo, né, ilimitado, é o que? Dizer que, no caso aqui, f de x é maior ou igual a -4. Maior ou igual, né? O igual é porque é fechado no -4, tá? Esse conjunto aí. Então vamos ver para qual x essa relação aqui é verdadeira. Então, isso é equivalente a dizer que 3x mais 2 é maior ou igual a -4. Aí isso equivale a dizer, vamos lá, vou isolar o x. Então vou subtrair 2 dos dois lados, a ideia nos dois membros. E depois a gente divide por 3. Então isso é equivalente a dizer que 3x é maior ou igual a -6. Ou ainda 3x dividido por 3 é maior ou igual que -6/3. Só que -6/3 é -2, né? Então isso é equivalente a dizer que o x é maior ou igual a -2. Outra maneira de escrever isso aqui é dizer que x pertence ao intervalo -2 mais infinito. Tá? Porque a única restrição é que o x tem que ser maior ou igual a -2. Então, ele não tem nenhuma condição que limita, né? Que diga que x é menor, tem que ser menor ou menor ou igual que algum número real, tá? Então, se x está nessa imagem inversa, 6 somente 6 está nesse conjunto. Então, esses dois conjuntos são iguais. Tá? Assim, a imagem inversa do intervalo fechado -4 mais infinito é fechado no 4, né? É o intervalo -2 mais infinito. Olha lá, gente, exemplo 2. Vamos fazer algo parecido agora de novo. Só que agora para a função que eu vou chamar de g, é a função x², tá? Então a função pega todo número real, leva no quadrado dele. Então vamos calcular aí algumas imagens inversas, tá? Então vamos lá, primeiro, a imagem inversa do conjunto só tem número 0. Vamos lá, definição agora. Só que agora, em vez de usar a letra F, estou usando a letra G, tá? Para a função. É o conjunto, então, vamos lá. Se a gente lembrar da definição, né? Conjunto formado por todos os números reais, tais que quando eu calculo a G nesse número, o resultado cai dentro do conjunto que só tem o número 0. Ou seja, a gente quer encontrar todos os números reais, tais que, então olha só, o único, se g de x pertence a esse conjunto, ele só pode ser o 0. Né? Só que g de x igual a 0 é equivalente a dizer que x ao quadrado é igual a 0. Só que se x ao quadrado é igual a 0, qual é o valor de x? Né? Vamos olhar o gráfico da função. O único número que dá 0, né? É o 0. Tá?
Tal que x igual a 0. Então esse conjunto só tem um elemento que é o 0. Tá? Agora o B. A imagem inversa do conjunto que contém o número 4. Bom, gente, na aula passada, vocês devem lembrar que a gente viu que a imagem imagem direta, tá? De um conjunto unitário para uma função é um conjunto unitário. Isso não é verdadeiro para a imagem inversa, tá? Então, nesse caso, ó, a gente está calculando a imagem inversa desse conjunto unitário aqui. Então, a gente vai ver que esse conjunto, a imagem inversa, né, tem dois elementos. Então, vamos lá. Definição significa que esse é o conjunto formado por todos os números reais, tais que, quando se calcula g de x, isso cai dentro desse conjunto que só tem o número 4. Ou seja, g de x é o 4. Só que g de x é x quadrado. Então a gente quer calcular, encontrar todos os números reais que satisfazem essa equação aqui, ó. E nesse caso tem dois resultados, né? Que é o 2 e o menos 2. Tá? Então, ó, a gente tem aqui a imagem inversa de um conjunto unitário que não é um conjunto unitário. Isso é possível, tá? Perfeitamente. Também a gente vai ver na letra D um conjunto cuja imagem inversa dá o conjunto vazio. Tá? Então a imagem inversa de um conjunto não vazio pode ser um conjunto vazio. Basta você pegar um conjunto que esteja inteiramente... que não tem interseção com a imagem do conjunto, da função. Tá? Então, imagem inversa do conjunto pode ser vazio, tá? Vamos fazer esse item C aqui, ó. Esse aqui é mais legalzinho, ó. Vamos provar que a imagem inversa do intervalo fechado 1, 4 é a união dos intervalos menos 1, 2, menos 2, 1. Agora eu fiquei com dúvida se vai dar 2. Acho que menos 2, menos 1. Achei que tá errado, tá, gente? Então vamos lá calcular. Item C. Então a gente quer a imagem inversa pela G do intervalo 1, 4. Então, por definição, esse aqui é o conjunto formado por todos os números reais, tais que o g de x pertence a esse intervalo. Ok? Vamos analisar para quais x essa relação é verdadeira. Então vamos lá, temos que x pertence a esse conjunto, C e somente C, g de x pertence ao intervalo 1, 4. Isso é equivalente a dizer que g de x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Isso é equivalente a dizer que 1 é menor ou igual que x quadrado, que é menor ou igual a 4. Bom, para fazer parecer um x aqui, aí isso aqui é um pouquinho enrolado, tá? A gente tem que usar alguns conhecimentos aí. Primeiro, a função raiz quadrada, porque para tirar aqui você tem que tirar a raiz quadrada, né? De todo mundo. Mas raiz quadrada eu vou poder fazer em todo mundo aí, tirar a raiz quadrada, porque a raiz quadrada é uma função crescente, tá? Ou seja, você pega dois números, tá? Um menor que o outro. O A e B, sei lá, A menor que B. Então a raiz quadrada de A é menor que a raiz quadrada de B, né? Então, como 1 é menor ou igual a x quadrado, quando eu faço raiz quadrada de 1, isso é menor ou igual a raiz quadrada de x quadrado. Como x quadrado é menor ou igual a 4, então a raiz quadrada de x quadrado continua menor ou igual a raiz quadrada de 4, tá? Então a raiz quadrada é a função crescente, então ela não muda as desigualdades, tá? Se uma função que não é crescente, vai. A função 1 sobre x, tá? Pega essa função aqui, 1 sobre x. Dá pra ver que ela não é
Ela vai fazer assim, né? O gráfico dela. Conforme você vai andando, quanto maior o número que x você pegue, o f de x vai diminuindo, né? Porque você está sempre dividindo o 1 para o número maior ainda. Então vai diminuindo o valor da f. Então, nesse caso, 1 sobre x é uma função decrescente. Tá? Tudo bem? Então, sempre que você tiver várias desigualdades, você pode extrair raiz de todos os termos, tá? Que as desigualdades aqui se mantêm, tá? Aí agora, vamos tomar cuidado com esse cara aqui, ó. Por quê? Bom, primeiro, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 4. Quem é raiz quadrada de x quadrado? A gente não sabe se o x é positivo ou negativo ou é zero. Então, pode ser que o x seja negativo. Então eu não posso simplesmente colocar x. Tá? Porque o resultado da raiz quadrada é um número positivo. Tá? Por definição. Por exemplo, raiz quadrada de 25, você não pode falar que é mais ou menos 5. Não, é 5. Porque é função, né? Só pode ter uma imagem cada valor. Então o resultado aqui é o módulo de x. Tá? Sempre. Sempre. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, tá? É claro, se você souber que o x é positivo, aí você pode colocar só o x, tá? Se você souber que o x é negativo, aí você põe menos x, tá? Sempre. Então, sempre raiz quadrada de x ao quadrado. Se você não sabe quem é o x, o resultado tem que ser módulo de x, tá? Vou pôr aqui no cantinho. O que é o módulo de x? A ideia é pegar e... É definido assim, né? Então, módulo de um número, quem que é? Para qualquer número x. É x se x é um número não negativo. E é menos x se o x é negativo, né? Então, por exemplo, módulo de 2 é 2. Módulo de 3 é o próprio 3. Módulo de 5 é o próprio 5 e assim por diante. Só que módulo de menos 2 é 2. Não é o menos 2. Módulo de menos 3 é 3. Tá? Ou seja, módulo de menos 2 pode pensar que é o menos menos 2, que é o 2. Tá? Então, módulo de x, a gente fala que é x se x for maior ou igual a zero e menos x se o x for negativo. Tá? Note que se o x é negativo, menos x é positivo. Tá? Então isso aqui ó, tem duas possibilidades. Então ó, vou continuar aqui embaixo. Essa última linha é equivalente a dizer que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, ou menos x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Só que aqui ó, não tem x mais, é menos x. Aqui beleza, aqui já acabou. Já isolei o x, já sei onde o x pode pertencer. Só que a gente tem outra possibilidade, aqui o menos x também esteja no intervalo menos 1, 4. Quando que isso ocorre? Então vamos isolar o x ali. Vamos lá. Para fazer esse x virar menos x, perdão, para fazer esse menos x virar x, você vai ter que multiplicar por menos 1, todos os membros, né? Só que o que acontece? Se você tem dois números A e B, e A é menor ou igual a B, quando você multiplica por menos 1, né, você vai ter que o menos A ele é maior ou igual a menos B. A desigualdade inverte, né? Então vai acontecer isso aqui também, tá? Então vai ficar menos 1 vezes 1 é maior ou igual que menos 1 vezes menos x, que é maior ou igual que menos 1 vezes 4. Então 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4, ou, vamos lá, menos 1 é maior ou igual a x, que é maior ou igual a menos 4. Eu posso escrever isso aqui em termos de... Vai ficar mais claro enxergar o intervalo. Como x maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a menos 1, né? Isso é equivalente a dizer, então, que
x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, ou x é maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a menos 1. Ou ainda, x pertence ao intervalo 1, 4. Agora que eu vi tem um erro lá, dei lá de trás. Aqui, ó. Raiz quadrada de 4 não é 4, é 2, tá? Aqui tudo onde está 4 é 2, tá? Ou, então, x pertence ao intervalo menos 2, menos 1. Portanto, dizer que x é um elemento desse conjunto é equivalente a dizer que ele pertence a um desses dois intervalos. Ou ainda, se o x está nesse conjunto ou nesse, ele está na união dos dois, né? Você pode ainda simplificar e escrever assim, ó. X pertence a essa união aqui, ó. Então, o que nós acabamos de mostrar é que a imagem inversa do intervalo 1, 4 é o intervalo... Aí eu tenho outro erro aqui. Onde tem 4 é 2, né? Tudo aqui é 2. Eu apaguei só o outro, né? Intervalo 1, 2. União. Menos 2, 1. Tá? Que a gente irá mostrar, né? Menos 2, menos 1. Eu falei que estava errado, né? Lá em cima. Que é menos 1. Agora o item D. Para encerrar esse exemplo, né? Calcular a imagem inversa do conjunto unitário que só tem o número menos 1. Então vamos lá. Eu quero a imagem inversa pela G do conjunto que só tem o número menos 1. Então vamos aplicar a definição. Para ficar bem claro. Isso aqui é o conjunto formado por todos os números reais. Tais que quando eu calculo x, isso pertence ao conjunto em questão. Ou seja, esse aqui é o conjunto formado por todos os números reais, tais que g de x é igual a 1. Menos 1. Mas g de x é x quadrado, né? Então eu quero o conjunto formado por todos os números reais, tais que x quadrado é igual a menos 1. Se olhar essa equação aqui, ó, nos contextos dos reais, tá? Quanto aqui, não tem solução. Então nenhum x satisfaz essa relação. Portanto, esse conjunto é o vazio. Aí, bom, outra observação aqui, ó. Já falei, né? Então sempre tem em mente, né? Sempre leve essa relação com você, tá? Um elemento x está na imagem inversa de y por uma função f, essencialmente c, quando calcula o f no x, resultado cai dentro do conjunto. Bom, gente, agora para terminar a aula, vou provar aí uns 4 teoremas, que são as versões daqueles teoremas que a gente viu para a imagem direta de um conjunto, né? Que envolvia inclusão de conjuntos, união, interseção e diferença, tá? Então vamos estudar, por exemplo, a imagem inversa de uma união. A gente vai ver que ela é igual à união das imagens inversas. A imagem inversa de uma diferença. A gente vai ver que ela é igual à diferença das imagens inversas. E assim por diante. Tá? Então são 4 teoremas aqui. 4 resultados que a gente vai provar até o fim da aula. Bom, primeiro, vamos supor que nós temos f, uma função de um conjunto A e um conjunto B, e dois subconjuntos do contradomínio de B, y1 e y2. E vamos supor que y1 é um subconjunto de y2, tá? Então, em amarelo é a hipótese, tá? y1 está contido em y2. Bom, também tem essas hipóteses aqui, né? F
de A e B é uma função, e y1 e y2 são subconjuntos do contradomínio da f. A gente quer provar isso aqui, né? Que eu pintei de vermelho. Entre aspas, a inclusão é mantida quando você passa as imagens inversas nos dois conjuntos, tá? Então eu quero mostrar que todo elemento da imagem inversa do y1 também está na imagem inversa de y2, né? Então olha só. Se o x pertence à imagem inversa do y1, isso implica que o f de x pertence a y1. Só que por hipótese, y1 está contido em y2. Então isso implica que o f de x pertence ao y2. Mas isso aqui, por definição, implica que x pertence à imagem inversa do y2. Isso que a gente provou vale para todo x, né? Então, para todo x pertencente a A, nós temos. Então, se o x está nessa imagem inversa, ele está nessa imagem inversa, tá? Portanto, vale a inclusão dos dois conjuntos ali. A imagem inversa do y1 é um subconjunto da imagem inversa do y2. E esse teorema está demonstrado. Tá? Bom, agora falta tratar da união, interseção e diferença, né? O que acontece? Então, nos três teoremas agora, y1 e y2 são subconjuntos do contradomínio e f é uma função de A e B, tá? Então, vamos provar primeiro que vale essa relação aqui, ó. Se você lembrar da última aula, a gente provou que uma relação bem parecida é válida para a união, tá? Se eu tirar o menos 1 aqui, né? Pensar em imagem inversa, imagem direta de união é igual a união das imagens inversas. Da imagem direta, né? Isso se mantém para as imagens inversas, tá? A aula passada a gente provou o seguinte, ó, que f de x1 união x2 é igual a f de x1 união f de x2, em que x1 e x2 são subconjuntos do domínio, tá? Para a imagem inversa vale o análogo, tá? Para a interseção vale a igualdade também, tá? Aqui é um pouquinho diferente lá da imagem direta, porque na imagem direta só vale uma inclusão, né? Nem sempre a igualdade é verdadeira, tá? Então aqui vale mais. Na imagem inversa digamos que a imagem inversa preserva mais a interseção, tá? A diferença também. Aqui vale a igualdade. Lá na imagem direta que a gente viu na aula passada, não vale. Eu acho que... Agora não... Deixa eu conferir aqui, né? Qual que vale. Eu acho que é a inclusão da direita para a esquerda que é verdadeira só. Vamos falar besteira? Ó. A diferença das imagens diretas está contida na imagem. Que vale o seguinte. Contém né? Essa inclusão aqui é falsa, daqui para lá, né? Só que para a imagem inversa, isso é verdadeiro, a igualdade, tá? Então, uma imagem inversa sempre vale igualdade, tá? Então, vamos provar primeiro isso aqui. Para a união. Então, olha só. X pertence... Então, dado x, um elemento do domínio da função, nós temos que se o x pertence à imagem inversa dessa união... Nossa, peraí, escrevi errado aqui. Isso é equivalente a dizer que o f de x pertence a essa união. Tá?
isso é equivalente. Agora a definição de união. Vai dizer que f de x pertence a y1 ou f de x pertence a y2. Aí. Um dos dois tem que ocorrer. Então, se você pensar em termos de imagem inversa, esse de amarelo aqui ó, é equivalente a dizer que x pertence à imagem inversa de y1. Ou aí, isso que eu vou pintar de azul é equivalente a dizer que o x pertence à imagem inversa do y2 pela f. Então, por definição de união de conjuntos, né, se x está em um conjunto ou está no outro, é porque x está na união. Então, x pertence à união dessas duas imagens inversas. Então, olha só, qualquer que seja o x que eu pegar ali no domínio da função, você tem que o x é um elemento desse conjunto aqui, ó. Se somente C, ele também é um elemento desse conjunto. Tá? Então, essa cadeia de equivalência nos diz que todo elemento desse conjunto é um elemento desse, e também todo elemento desse conjunto é um elemento desse. Tá? Então, a gente pode concluir, portanto, o que aconteceu aqui é o seguinte: a imagem inversa da união entre y1 e y2 é igual à união das imagens inversas de y1, a união da imagem inversa de y1 com a imagem inversa de y2. Tá? Agora vamos provar o análogo para a interseção. Vamos lá, dado x pertencente a A, nós temos então aqui, se o x está na imagem inversa de y1 interseção y2, isso implica que f de x pertence a y1 interseção y2. Só que vale a inclusão contrária, né? Se o f de x pertence a y1 interseção y2, então é porque o x está na imagem inversa dessa interseção, né? Então isso é a equivalência. Só que, ó, também é equivalência então dizer que f de x está nos dois conjuntos, né? Então isso implica que, por definição de interseção, f de x pertence a y1 e o f de x pertence ao y2. Agora, isso aqui está nos dizendo que x está na imagem inversa de y1 e isso aqui está nos dizendo que x está na imagem inversa de y2. Então, isso é equivalente a dizer que x pertence à imagem inversa de y1 e em azul ali, ó, a gente obtém que x pertence à imagem inversa do y2. Se o x está em dois conjuntos, ele está na interseção deles, né? Então, isso é equivalente a dizer que x pertence a essa interseção. Então, ó, todo elemento do domínio que está nessa imagem inversa também está nessa interseção. Com isso, nós mostramos que todo elemento aqui está aqui e vice-versa. Então, os conjuntos são iguais. Desse modo, a imagem inversa y1 interseção y2 é igual à imagem inversa do y1 interseção com a imagem inversa do y2. Com isso a gente encerra a demonstração desse teorema. Para encerrar, vamos ver a diferença. Também é a propriedade análoga que a gente consegue provar. Vamos lá, dado
x um elemento de A, nós temos o seguinte. Se o x está na imagem inversa dessa diferença, C e somente C, quando você calcula o f no x, o resultado, né, essa imagem cai nesse conjunto aqui, nessa diferença, y1 entre y1 e y2. Mas um elemento, quando está na diferença dos conjuntos, né, isso implica que está no primeiro e não está no segundo, né? Então, f de x está no y1 e o f de x não está no y2. Bom, isso aqui todo mundo já sabe, né? O que significa? X pertence à imagem inversa do y1. Agora de azul aqui, ó. Note então que daqui a gente conclui que o x não está na imagem inversa do y2, né? Porque se estivesse, o f de x estaria no y2 e não está. Então a gente pode inferir que x não pertence à imagem inversa do y2 pela f. Agora, ó, x é um elemento que está em um conjunto e não está no outro. Então, por definição de diferença de conjuntos, nós temos que x pertence à imagem inversa de y1 e não pertence à imagem inversa de y2. Ou seja, x está na diferença entre a imagem inversa de y1 pela f e com a imagem inversa de y2 pela f. Então, de novo, ó, todo elemento que está nesse conjunto está nesse e todo elemento que está nesse conjunto está nesse. Concluímos então que esses dois conjuntos são iguais. Então, a imagem inversa dessa diferença é igual à diferença dessas imagens inversas. Bom, gente, com isso então a gente encerra a aula de hoje, tá? Então, a gente se vê aí na próxima aula. Até mais.